Irmãos, eu conheço uma pessoa que essa pessoa, ele viveu um tempo da vida pensando que ele não tinha o amor do seu pai. Essa pessoa, por um tempo da vida, ele fazia tudo ao contrário para, de uma forma, vingar do pai, que ele pensava que o pai odiava, não gostava, que o pai o corrigia, por conta que o pai não queria o bem dele, que era carrasco, era ruim. Até que chegou uma ocasião, esse ser, quando ele ia ser punido, ele ia ser corrigido, ele ia ser disciplinado, ao contrário aconteceu. Ele recebeu um abraço do pai. Quando ele recebeu um abraço do pai, e a palavra do pai dizendo assim: eu te amo, o amor fez aquela pessoa mudar de vida, fez aquela pessoa ter uma vida transformada. O amor que aquela pessoa sentiu, que o abraço do pai, ele entendeu que a correção que o pai estava dando não era porque o pai não amava, era porque o pai ama. Só quem é pai sabe qual o resultado do amor do pai para o filho, é que o pai vai corrigir o filho. O pai que não ama o filho, o pai não vai corrigir. Quer saber do negócio? Quem é papai, quem é mamãe? É gostoso falar isso, gente. Vocês que não é pai, que não é mamãe, casa rápido, vai ter filho, que o negócio é bom. Ah, é top. Meu muchacho está com 1 ano e meio. Ele precisa ser corrigido. E é triste, é ruim, eu sofro. Ele faz um biquinho assim, ó. Não. Ele nem olha para mim. Ele abaixa. Você, filho, que está aqui hoje, quando teu pai te corrigir você, é só que ele te ama, que ele te quer bem, que ele quer cuidar de você. Eu, com a minha rebeldia, meu pai falava comigo assim, ó: eu corrijo porque eu te amo. Eu não entendia. Hoje, como pai, do outro lado da fase, eu consigo entender que como é difícil corrigir, como é difícil disciplinar, como é difícil você ver alguém que você ama triste. Filho, para você, viu? Se por acaso você está triste quando seu pai te corrige, saiba que ele está muito mais. Se você, filho, está triste quando teu papai te corrige, tua mamãe te corrige, te disciplina, o seu pai está muito mais. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que quando essa pessoa recebeu o abraço, ele encontrou o amor do pai, ele encontrou o carinho do pai, ele entendeu que tudo que o pai fazia, que o pai corrigia, não era para punir, era por amor. Eu quero dizer para você hoje, todos os processos da vida que você passa, alto e baixo, quando você está guiado por Deus, saiba que é tudo por amor. O amor de Deus te sustenta, o amor de Deus te abraça, o amor de Deus te cuida, o amor de Deus te preenche, o amor de Deus te disciplina, o amor de Deus te direciona, o amor de Deus. Então tudo que eu falar aqui, por favor, saiba que Deus, Ele ama você. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, Malaquias 1, livro do profeta menor, Malaquias, antes de Mateus, o último livro do Antigo Testamento. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu sempre amei, diz o Senhor, mas vós perguntastes: de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos exércitos diz assim: eles
reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra de maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra mais uma vez. Muito obrigado por poder ouvir o Senhor falar conosco através dos louvores que foram cantados aqui nessa manhã. Senhor, a Tua palavra por si só já fala conosco. A Tua palavra por si só já nos dá direcionamento. Senhor, mas usa a minha vida para que eu possa expor o Teu texto e que venha sair daqui com total certeza que ouvimos a Tua voz pelo poder da Tua palavra. Amém. Esse livro do profeta Malaquias, o nome dele no original vem do mensageiro. Há uma discussões teológicas sobre a árvore genealógica de Malaquias. Eu preciso entrar no período do contexto histórico do mundo antigo. No ano de 586, Jerusalém foi destruída pelo Império Babilônico. E no ano de 539, Jerusalém novamente devolveram o seu povo, retornaram para o seu povo, retornaram para o seu estado, retornaram para a sua nação, que o rei Ciro tinha dado a liberdade para Jerusalém. E nesse contexto histórico que vem todo para Jerusalém, Neemias, veio Zacarias, todo esse povo foi nesse império, nesse tempo, nesse período que ele estava exilado. Agora eles retornam novamente para a tua terra, para a terra que pertencia, para a terra a qual que Deus havia lhe dado. Pois bem, quando nós chegamos então no livro de Malaquias, ele é um profeta que ele estava levando essa mensagem para o povo, uma mensagem dura de ouvir, uma mensagem repugnante, porém, aonde que estava trazendo uma memória para o povo que era o próprio Deus, que estava dizendo assim: eu sempre amei vocês. Aquele povo que outrora era cativeiro, aquele povo outrora que vivia em uma nação distante, porém não por sua própria escolha, mas como cativeiro, prisioneiro, eles voltam para a tua terra, estava novamente no teu povo, e ele é lembrado por Deus. Deus estava dizendo assim: ó, eu sempre amei vocês. Irmãos, como é bom saber que é amado por Deus. Como é bom saber que há um Deus soberano, eterno, poderoso, que nos ama. Quem é amado por Deus é protegido por Deus. Quem é amado por Deus é sustentado por Deus. Quem é amado por Deus é guiado por Deus. Quem é amado por Deus, Deus é seu escudo. Quem é amado de Deus, Deus o protege. Quem é amado de Deus, Deus o guia. Olha só, esse povo aqui, que recebeu essa notícia assim, que Deus estava lembrando eles, eu sempre amei vocês. Olha a resposta do povo para Deus. Chega até mentira. Mas, vos pergunta, de que maneira você tem me amado? Deus, que sempre cuidou desse povo, e toda a trajetória de vida, de contextos históricos, quem cuidou, deu sustento, venceu a guerra para esse povo era quem? Deus. Mas o povo está perguntando assim: de que maneira você tem me amado? Deus vai trabalhar com a memória afetiva, fazendo com o povo assim: olha, por acaso Esaú não era irmão de Jacó? Mas eu escolhi Jacó e aborreci, rejeitei Esaú. Quando Deus estava fazendo essa menção que ele escolheu Jacó, Deus estava retornando lá atrás, quando Deus havia falado para Isaac que o filho maior ia servir o menor, que
Esaú havia rejeitado a bênção de Deus e Jacó havia aceitado a bênção de Deus. Quando Deus fala para o povo assim, ó, eu rejeitei Esaú e amei Jacó, Deus estava trazendo para aquele povo a memória todos cumprimentos de promessas que Deus havia realizado e concretizado com todo o percurso da história desse povo e dessa nação. Mas sabe qual é o problema do texto? É esse aqui, olha. Pelo fato que eles se sentia que Deus não o amasse, que Deus não tinha nenhum compromisso com eles, sabe o que esse povo ele vai fazer aqui no livro de Malaquias? Eles começam a adorar Deus de qualquer jeito. Eles começam a prestar culto para Deus, oferecendo sacrifício com animal que tinha defeito, com animal impuro. Eles começam a ofertar para Deus o que poderia fazer de qualquer jeito. O que Deus estava falando para eles era assim: por acaso eu sempre amei vocês, eu sempre protegi vocês, eu sempre fiz a promessa que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó, eu cumpri para vocês. Mas o que vocês têm retribuído com isso? Dizendo assim: Deus não nos ama, Deus nos abandonou. E Deus estava dizendo para o povo assim, ó, eu sempre amei vocês, eu sempre cuidei de vocês, eu sempre protegi vocês, eu sempre estive com vocês. Mas olha o que o povo fazia. Ele estava com seus emocional baixo, estava achando que estava sozinho, sem a proteção divina de Deus. O sacerdote, que era o homem que oferecia sacrifício, apresentava o sacrifício, as orações do povo diante de Deus, eles entravam no lugar santíssimo, faziam de qualquer forma. As ofertas, pegariam as piores e levavam de qualquer forma. As adorações, faziam de qualquer forma. Mas Deus fala, olha como é que Deus fala assim para você, olha, por acaso se vocês apresentarem isso para o governador, ele vai aceitar? Deus fala, se por acaso vocês apresentar dessa forma, os governadores, não, eles não vão aceitar. Então por que vocês têm apresentado isso a mim? Que eu vos amei, eu vos escolhi, eu vos chamei de filho. Irmãos, esse negócio me machucou demais eu estudando esse texto. Deus estava lembrando o povo que a adoração que o povo estava fazendo de qualquer jeito para Deus não estava servindo. Irmão, o negócio fica tão pesado que o texto Deus fala assim para eles assim, olha, se houvesse um homem que fecharia a porta do altar aonde que o fogo fumegava. Se houvesse alguém que fechava o local aonde que era a representação da presença de Deus, porque o homem estava fazendo de qualquer maneira. Mas olhando o texto, irmãos, que Deus, Ele é como um bom pai. Ele estava falando tudo isso, sabe para quê? Para que o povo venha ouvir o amor do seu pai e para o povo voltar para o seu pai, que é Deus. E quando Deus estava dizendo assim, por acaso eu amei Jacó e odiei, rejeitei, melhor dizendo, Esaú, olha o que Deus estava falando. Jacó e Esaú, gêmeos. Quem nasceu primeiro? Esaú. Desde o início da história, Deus já havia falado que o filho menor ia servir o maior. Desde o início da história, o filho menor ia servir o maior. Porém, Jacó, toda a trajetória da vida, ele foi chamado de enganador melhor. O seu nome é chamado enganador por conta que ele já nasceu agarrado no calcanhar. Mas Deus havia falado para os seus pais que ele ia ser o maior.
Mas por qual motivo que isso aconteceu? Desde o início da história de Esaú nunca quis ter nenhum compromisso com nada que era de Deus. Esaú sempre rejeitou o que era de Deus, sempre desfez das coisas que era de Deus. Por ao contrário, Jacó, ele era aquele que sempre almejava as bênçãos de Deus, e as bênçãos de primogenitura traria também a linhagem de Jesus, a linhagem de Jessé. Quando Deus estava falando para o povo assim: eu rejeitei Esaú e escolhi Jacó, Deus estava trazendo a memória para esse povo, a memória afetiva, dizendo assim: vocês têm entregado essa adoração de tudo, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas saiba, foi eu que cuidei de Jacó, eu que prosperei Jacó, eu que livrei Jacó, eu que levei vocês para o cativeiro, mas eu estava lá com vocês no cativeiro, eu que trouxe vocês do cativeiro, eu estou com vocês aqui. Então por qual motivo que vocês esqueceram dos meus feitos, esqueceram das promessas que eu realizei com vocês, e vocês estão dizendo assim: onde está o seu amor? Como eu sei que eu sou amado por Deus? Como eu sei que eu sou guiado por Deus? Como eu sei que eu sou protegido por Deus? Irmãos, vivemos em um mundo que parece que às vezes Deus nos abandonou, e que parece que a minha adoração, que a minha devoção a Deus não tem sentido. Parece que há momentos que eu olho assim, que até o próprio Deus olhou e falou assim: ó, está sozinho, você está só à deriva. Mas Deus está dizendo para você assim: ó, eu sempre amei você, eu sempre cuidei de você, eu sempre protegi você, você nunca esteve só na trajetória da tua vida. Quem te protegeu foi eu, quem te guardou foi eu, quem te livrou foi eu, quem esteve contigo foi eu, quem caminhou contigo foi eu. Então por qual motivo que às vezes quando eu paro para orar, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo mais jejuar, eu não consigo mais adorar, querido? É o contrário. Sabe o que é? É para nesse momento eu estender as minhas mãos e falar assim: esse é o meu Deus, é o meu Pai que sempre esteve comigo. Deus estava lembrando o povo de quanto eles eram amados. Deus estava lembrando os seus filhos, a qual que ele havia escolhido. Irmãos, Jacó não precisou fazer nada para receber. Aqui já vemos a graça de Deus no mundo antigo. Jacó, ele não tinha direito. Jacó, ele faz parte da linhagem que vem Jesus. Jacó, ele é da linhagem que vem o Messias. Jacó, ele é aquele que aceitou a primogenitura. A primogenitura representa todas as bênçãos de Deus. Ele não tinha direito algum. Mas Deus, ele deu aquela... Tem mineiro aí? Lá em Minas fala assim, ó, aquela bisoiada. Quem conhece? Caeté. Só Caeté fala essa bisoiada. Neoticena fala também? Mutum fala também. Olha só. Deus olhou e falou assim, ó, eu escolhi vocês. Eu escolhi Esaú. Eu escolhi esse povo. E por ele ter escolhido o povo, por mais que o povo passava por momentos de sofrer castigo de Deus, porque quando o povo eles era entregue na mão dos inimigos, era Deus entregava o povo na mão dos inimigos, porque o povo estava contra a vontade e os princípios, contaminaram com o pecado e rejeitaram a Deus. Ou a forma que Deus usava para o povo ser corrigido, Deus dava o povo para os seus próprios inimigos. Olha o que Deus estava dizendo assim, olha, mas em toda essa circunstância, eu sempre amei você. Em todo esse momento, eu sempre cuidei de você. Em toda a tua história, eu sempre protegi você. Em toda a trajetória, eu sempre abençoei você. Em toda a caminhada, eu sempre guardei você.
Querido, como é bom saber que eu sou guardado por Deus. Como é maravilhoso saber que é um Deus que me ama. Como é gracioso saber que Ele me ama, não porque eu escolhi amar Ele, porque Ele escolheu me amar. Como é gracioso saber que em todo o contexto histórico da minha vida, da sua vida, Deus te ama. Não importa como que você se encontra, mas Ele te ama. E Ele tem perguntado para você: se eu te demonstrado para você o meu amor, qual que vai ser a sua retribuição? Amém. O que Deus estava alertando o povo aqui através de Malaquias era o seguinte: eu amo vocês demais, eu quero tanto vocês, mas vocês vão apresentar para mim isso aqui de adoração? Isso aqui? De qualquer jeito, irmãos. Essa mensagem é um pouco dura. Só que é o seguinte: Deus não me quer que eu faça nada para Ele de qualquer jeito. Deus não precisa que eu faça nada para Ele de qualquer jeito. Irmãos, Deus não precisa que eu venha pregar aqui. Sabe o que é? Deixa eu abrir a Bíblia, que Deus vai me dar a palavra na hora e vou pregar, fazer a obra de Deus relaxadamente. Deus não precisa disso. Desculpa. Deus não precisa que você demonstre que está adorando, mas seu coração perverso. Deus não precisa que eu cante, mas meu coração amargurado, rancoroso, triste e querendo maldade. Deus não precisa. O que Deus está dizendo para mim e para você, Senhor: eu sempre amei vocês. É uma declaração de Deus para mim, uma declaração de Deus para você, uma declaração que Deus está dizendo para os seus filhos: eu te amo tanto, em troca do meu amor por vocês, é isso que eu mereço, é isso que vocês retribuem. Deus vai continuar na história dizendo para o povo assim: olha, eu rejeitei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que Deus está dizendo assim? Ó, eu rejeitei Esaú. A descendência de Esaú foi para o monte. E o povo de Esaú era um povo que era muito prepotente, orgulhoso, nunca buscou a Deus, sempre afastou de todos os princípios de Deus. E mais, o povo de Esaú, quando Israel precisava de passagem para entrar na terra prometida, sabe o que eles fizeram? Não tem passagem aqui não. Era um povo mau, um povo maldoso, um povo vingativo, rancoroso. Olha o que Deus falou assim: olha, eles eram rancorosos por conta do local que eles eram construídos geograficamente, que era em cima de uma montanha e era rodeado de pedras. Para os inimigos conquistar era difícil. Então eles tinham o quê? Poder, fortaleza e soldados. Mas agora é Deus que está falando para Israel: eu rejeitei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais. Chacais do deserto é um tipo de animal do deserto. Aquele que confiava na sua fortaleza, Deus, Ele destruiu, acabou. Mas a pergunta para o texto é: por qual motivo que Deus está trabalhando essas memórias afetivas com o povo de Israel? Sabe por quê? O povo de Israel, ele estava triste, não estava adorando a Deus, não estava sendo fiel a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, não estava sendo fiel a Deus na apresentação de levar para Deus o seu sacrifício, fazia adoração de qualquer maneira. Mas Deus fala assim: olha, a prova do meu amor por vocês, que eu sempre protegi vocês contra todos os grandes impérios e governos que sempre tentaram conquistar vocês. Por mais que foram conquistados, a nação sempre voltava para a sua terra, para o seu povo, para o local que Deus havia falado para Abraão, que é a terra que manava leite e mel, a terra da promessa de Abraão. O povo, eles poderiam ir, ser levado em cativeiro, mas Deus trazia com a sua mão forte. A descendência de Esaú, Deus falou assim: ó, eu destruí. Os babilônicos acabaram com tudo. E toda a herança de Esaú, sabe o que aconteceu com eles? Sabe Deus? Os animais vão comer
vai acabar, não tem mais a descendência de Esaú. Ainda se Edom diga, estamos reunidos, e nós voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei, e serão chamados terra de maldade, povo que o Senhor está irado para sempre. Olha para você ver. Se aquele povo que Deus destruiu a sua terra, eles quisessem então voltar e edificar a sua terra, a Deus, pode edificar, mas eu destruirei. Você pode até tentar levantar, mas eu vou acabar com ela de novo. Porque você é o povo maldoso, povo perverso. E vocês, eu odiei vocês, rejeitei vocês para sempre. Olha para você ver. O contexto aqui, Deus está mostrando os descendentes de Jacó o tanto que eles eram amados por Deus. Mesmo eles terem ido para a Babilônia, terem ido para a Síria, eles terem sido cativeiros, sabe o que aconteceu com eles? Eles sempre voltavam para a tua terra. Porque Deus havia amado, Deus o protegia, Deus dava segurança preciso, mesmo quando ele estava no território dos seus inimigos. Agora, o povo de Esaú, que Deus rejeitou, essa rejeição aqui, queridos, era pelo fato que Esaú, ele nunca, e tampouco a sua descendência, buscou e quis ter nenhuma aliança com Deus. Ele sempre escolheu os seus desejos, as suas vontades e ser inimigo de Deus. Para ele veio um juízo. E tanto aquele povo, com a fortaleza que eles estavam, com a segurança que eles estavam, com a segurança que eles confiavam, para eles não tinha mais jeito. Deus o destruiu. Mas para o povo de Jacó, Deus estava dizendo assim, olha, eu te amo demais. E a prova desse meu amor por vocês é tanta, que eu sempre guardei vocês em toda a trajetória da sua vida. Deus estava escrevendo, Deus estava falando uma declaração de amor para o seu filho. Deus estava fazendo uma declaração de amor para o filho, que mesmo quando aquele filho recebesse uma punição, recebesse um castigo, recebesse uma advertência, Deus estava assim, ó, mas eu estou fazendo isso por amor. Eu uma vez, aqui em Nova York, uma família estava atrás de uma pessoa que estava em situação de andarilho da rua. Você já conheceu pessoas que passaram por essa situação? É triste, sim ou não? Eu fiquei mais de 30 dias atrás desses jovens em Manhattan. Esse jovem estava usando heroína, querendo se matar. Eu fui em todos os pontos de homeless que me falaram que existe em Manhattan, que eles dormem, eu fui. Todos os dias à noite, eu ia em estação de trem. Eu ficava horas procurando esse jovem. Até que um dia, meu telefone tocou. O nome dele era Steve. O Steve estava em New Jersey. Alguém de New Jersey falou comigo assim, olha, o Steve está aqui, corre, vem para cá para você pegar o Steve. Rápido, eu liguei para o pastor Carlos, na época, eu e o pastor Carlos descemos correndo, fomos em New Jersey, encontramos o Steve. Quando eu cheguei em New Jersey, eu peguei meu telefone, liguei para a tia do Steve, que havia me falado que tinha me contactado para buscar esse Steve. A tia do Steve falou comigo assim, falou com o Steve, meu filho, eu te amo demais, você é muito querido, meu filho, volta para casa, meu filho, você não precisa estar na situação que você está, meu filho, vem para o Brasil, aqui você vai para casa de recuperação, meu filho, nós todos amamos você. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quem que é amado, ele estava sendo lembrado tanto que ele era amado, e sabe o que Steve começou a fazer?
Olha, a tia falando do amor que tinha por Steve, ele começou a chorar e falando: tia, tu lembrava quando a gente ia para a igreja junto? Tia, você lembrava quando eu cantava na igreja? Tia, você lembrava isso? Tia, ele começou a testemunhar o que acontecia com ele, porque ele começou a ouvir palavra que alguém nunca deixou de amá-lo, e isso, ele começou a sair palavras, trazer memórias afetivas. O que acontecia? O que Deus estava dizendo para o povo é o seguinte, assim, ó: eu nunca abandonei vocês, eu nunca deixei vocês, vocês nunca esteve só, eu sempre amei vocês. Pastor, somente para o Antigo Testamento, somente para o judeu. Como que eu sei que eu sou amado por Deus? Como que eu sei que Ele me escolheu? Como que eu sei que Ele me salvou? Eu sei que eu sou amado por Deus, que Ele deu o descendente de Jacó, o descendente de Davi, para morrer naquela cruz do Calvário, para me demonstrar que eu sou amado. Ele foi naquela cruz do Calvário para me representar o meu pecado, dizer assim: eu te amo de uma forma tal, que havia um pecado sobre mim, sobre você, que você não tinha capacidade de pagar o preço, mas Ele morreu naquela cruz para demonstrar o amor por você. Como eu sei que sou salvo? Eu sei que eu sou salvo porque Cristo, Ele me justificou diante de Deus, Ele me escolheu, me deu uma nova identidade. Como eu sei que Ele me escolheu? Porque Ele me fez agora filho de Deus. Aleluia! O amor de Cristo transcende toda a natureza. O amor de Cristo, Ele fez dele mesmo se humilhar de uma forma tal, dele ser homem, para dizer para você: eu amo você. Como eu sei que Cristo me ama, somente uma coisa eu posso fazer: retribuir tudo isso em adoração, em louvor, bendizendo o nome dEle, glorificando o nome dEle. Querido, olha só, por mais que as pressões da vida, tem momentos que parece que nós estamos só, e que Cristo nos abandonou, que não somos amados, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer assim, ó: eu amo você. O amor nos constrange de uma forma tal que nos chama para perto. O amor me chama para tão perto que me chama de filho. O amor, eu posso ser até corrigido, mas no meio da correção eu tenho o amor do Pai. E como eu sei que eu sou amado, como eu sei que Ele me ama, como eu sei que Ele está comigo, que Ele fez a promessa que Ele vai estar comigo até o fim. Cristo, a maior prova de amor dele comigo e por você foi a cruz. A cruz foi a maior prova de amor de Jesus por mim e por você.